episódio do Freecast! Pela primeira vez, a gente terá um episódio que será uma fusão! Ah, meu Deus, que susto! Eu pensei que era uma fusarca. Não tava esperando disso, eu não tava esperando essa fusão aí, mas foi uma fusão total. Toda terça-feira tem episódio novo do Freecast e toda terça e quinta você acompanha o Koalando no Espaço. Exatamente, gurizada, lá no Koalando no Espaço, Koalando no Spaco, sem cedilha no Instagram, pra tu tá ligado lá. E hoje vamos estar junto com os guris do Freecast aqui pra fazer um episódio diferente, um episódio legal, sobre temas muito da horas. E eu tenho certeza que tenho certeza que vamos ter alguns cortes aqui que vão bombar nas redes sociais. Vamos falar de temas polêmicos. Alguém mostre os mamilos agora? Vai lá, meu. Não. E nesse crossover estamos aqui para defender você dos traumas da internet e das ameaças que espreitam esse mundo digital oriundo da flâmula da tecnologia. Me acompanham neste calabouço digital o hacker de iFood, @oguilhermemelo_. Buenas, galerinha. Eu sou o Melo e eu duvido vocês aguentarem esse episódio até o final. E nosso parça da podosfera gaúcha, Ibama, koala não é animal silvestre, tá ok? Will, o nosso koala lá do Koalando no Espaço. E aí, galera? Eu tô num momento sem saber pra onde eu ir. Eu estou indo. Um dia vai acabar a fome. Eu me perdi no início, mas tudo bem, não tem problema, porque o resto do episódio vai ser bom. Eu nunca preparo esses inícios de episódios quando eu vou gravar com vocês. Então, me perdoem. Um dia quando eu gravar melhor, quando eu virar um comunicador de respeito, eu vou conseguir falar certinho. Nosso Alexandre Fetter aí. Ó, mas vou deixar um lembrete pra vocês. Eu vou dar as redes ainda? É das redes sociais? Claro. Das redes sociais. Nos sigam lá no Instagram, @InstaFreecast, e no TikTok, @TikTokFreecast. Corte todos os dias e mande a sua historinha pra gente ler lá no fanfic em e-mail do freecast @gmail.com. Esqueci o e-mail. Tá, agora o Koala vai dar as redes dele. Gurizada, segue lá, @WilliamGauss, @Koalando no Spaco e @Arbitrum Produtora. E também sigam @AlmaColab. E é isso aí. Agora pode dar seu recado, @oguilhermemelo_. Eu ia dar um lembrete das redes sociais, mas eu já posso começar perguntando pra vocês quais os maiores traumas da internet que vocês têm de lembrança. Aquela coisa que vocês ficaram curiosos, clicaram e se arrependeram amargamente. Comprar essa Coca-Cola. Não, acabou de cair o nosso novo patrocinador. Já tava o cara da Coca tava aqui embaixo. Um forte abraço aí pro cara da Fenza. Cara, Pepsi. Cancela. Dá-lhe Pepsi. Pepsi é melhor que Coca. Eu vou de Fruquicola. Sou barrista. Essa aí é demais. Essa aí é demais. Não, mas falando, dessa questão de terrores da internet que aconteceram comigo já, né? Eu tenho uma história, não sei se querem que eu conte agora essa história. Agora. Eu quero. Ou posso contar pro final. Eu quero. Eu não sei se é mais pesada, enfim, né? Vamos contar a história logo. É aquela história que tu tinha me comentado antes. Tá, então vamos deixar ela pro um pouquinho mais pro meio do episódio, sabe por quê? Porque senão a gente vai estragar as surpresas. Tem que ter a audiência ligada, né? Então tá bom. Então eu passo a bola aí pra algum dos dois, do Fricas, pra dar uma continuidade. Vai lá, Douglinhas, vai lá. Cara, eu tenho um vídeo aqui que realmente é um trauma, mas eu não gostaria de comentar ele, porque envolve animaizinhos. Isso é pesado. É pesado. Só dá o título do... Não lembro o título. Pior que eu não lembro.
Puta, Não. menos mal. Mas eu vou dar um que É só- recentemente viralizou entre muitas aspas, né? No Twitter principalmente, mas é o Torneira Humana. Torneira humana. What the fuck É is this? escatológico ou... É gore. O gore Vai. é grotesco. Posso dar uma descrição? Pode, Tava por favor. No Pode. Twitter, vocês tem um site no Twitter que é muito famosinho, que é o Portal do Zacarias. Não sei se existe ainda, ou se já derrubaram. Tá, E daí é tinha possível. um vídeo, eu acho que eram de traficantes brasileiros, agora eu não lembro se era brasileiro ou mexicano, que eles pegavam Esses um rival e davam uma marretada na cabeça dele. Pá. E daí, o barulho que saía do machucado era semelhante a uma torneira. Por isso virou a Torneira Humana. Meu Deus, cara. Meu Deus. Caralho, isso é pesado. É pesado, mas uma coisa mais Cacete. pesada que isso, cara, eu acho que são os vídeos da MC Pipoquinha, que andaram viralizando nas últimas semanas aí, né? Que ela com animais. Ela... Aí o Ibama não vai atrás, né? Animais? Cara. Ela Com animais? com gatinhos. O gatinho até te Bebês. mandei o vídeo, senhor Guilherme. Coisas. É mesmo? Eu Coisas, vi esse vídeo? coisas Não lembro. bem pesadas, entendeu? E ela vai tocar. Ela vai se apresentar aqui na órbita, em Canoas. Dentro de poucos dias. Eu acho que é esse final de semana, se eu não me engano. Possivelmente, quando esse episódio for ao ar, ele já vai ter Já vai essa ter tido apresentação. e. Mas pra mim, eu era mais feliz quando o Pipoquinha era a coisa que eu comia quando ia no cinema. É, Depois que eu descobri outras coisas, eu fiquei meio traumatizado. cara, é complicado. Mas assim, uma das coisas que fez a gente voltar pros traumas da internet, fazer uma parte 2, foi que a gente viu um meme esses tempos e tinha uma lista de possíveis traumas da internet, né? A gente ficou curioso que, como grandes seres bizarros que somos, eu e o Doug, a gente não conhecia nenhum desses. E aí eu fui pesquisar. E, cara, eu tenho um estômago forte. Tão forte que aguenta muitas comidas duvidosas aí e tóxicas ao longo do mundo aí, né? Ao longo da minha história. Tem muitas bebidas. Porém, também importante. Só que essa listagem, quando eu pesquisei, eu fiquei meio mal, assim. Porque assim, não tem nenhuma coisa que é unicamente bizarra. É tudo de um nível muito extremo, tá ligado? Tipo, o primeiro dessa lista ali era Funky Town. E daí ele conversa com outro que é No Mercy in Mexico. Que são dessa vibe aí dos traficantes que pegam um X9, um negócio assim, um rival, Pesado. e filmam, né, o falecimento da pessoa. Isso aí né? vocês, desculpa te Então é interromper, bem- mas vocês acham que isso Não, aí por si- é basicamente quando tu divulga alguma atrocidade dessas, é como se fosse o que acontecia na Idade Média, de tu matar a pessoa em praça pública? Cara, é Bah, uma baita analogia. mas eu acho que não chega tanto, porque é difícil de uma pessoa comum chegar nesse vídeo aí. Sim. Tem que ser meio estranho, que nem a gente. Ou muito curioso, né, que é o caso, né? Porque, assim, é uma coisa que mexe muito com a curiosidade da galera, né? Aquela coisa da própria morte em si, essas coisas mais bizarras, de assassinatos e tal. As pessoas acabam indo atrás justamente pela curiosidade de saber como é que é, sabe? Tipo, ver o que tá acontecendo, como é que funciona. Aquelas coisas de vídeo de acidente também e tal. Então, é um negócio que mexe com a nossa curiosidade, né? Então, instiga a gente a buscar essas coisas assim. Claro que tem gente que tem nojo, tem gente que tem medo, tem gente que não quer ver isso nem, né? Mas daí tem o pessoal que é mais curioso que vê. Só que o ato de gravar, de divulgar e tal, é uma coisa que eu acho que demonstra, entre aspas, poder, assim, dentro da máfia ali, dentro dos traficantes, porque vai fazendo com que os outros vejam, lá, o cara tá executando fulaninho e tal. Porque uma coisa é aquela coisa, né? Tu vê a notícia, fulano, né, foi falecido por tal motivo, beleza.
E outra é tu ver o fulano sendo falecido daquela maneira, entendeu? Tem um impacto diferente, né, na pessoa. Tem questão da humilhação também do rival. Exatamente. Agora que eu me dei conta que eu e o Douglas estamos com camisetas do Ajax. Combinaram. E vocês estão com camisetas do Ajax, que é da Adidas, e eu tô com o quê? Moletom da Adidas. Uma cueca da Adidas. Moletom da Adidas. Moletom. Bem, e seguindo nessa linha, né, disso que a gente tá falando, tem o Miss Pac-Man, que eu pensei, deve ser alguma coisa de joguinho, negócio inocente, uma creepypasta. E não, é uma traficante lá que sofreu pênalti também. Aí tem um vídeo chamado Two Guys, One Horse, que é mais ou menos isso que vocês estão imaginando. Ocorre o ato de... o coito, né? Entre o cavalo e o cara. E é uma visão traumatizante. Quando eu vi o que era, eu tirei do vídeo, porque não é uma coisa que me interessa. Cara, mas olha só, uma coisa que eu quero saber, tá? Literalmente. Só a consequência disso, tá? O cara que fez isso, ele morreu. Ele levou uma bimbada do cavalo e morreu por causa disso. Tá, mas eu quero entender por que vocês procuram isso na internet. Não, eu não procurei, ele não procura. Brotou no meu feed. Brota no teu feed. No caso, esse aí que a gente viu, brotou no TikTok. Sabe aqueles vídeos? Não veja isso. Daí lista que você vai ser. Que dá, o cara fica curioso, é tipo um baita de um clickbait. Isso. Exato. E tem uma foto de um ursinho fofinho na capa. Exato. Tem no site até, se eu não me engano, ou talvez seja uma thread no Reddit, que é aquele negócio tipo, 1 ou 100, um bagulho assim. E é meio que um desafio que tu tem 2 links, e aí um é um negócio normal, fofinho, bonitinho e tal, e o outro é um bagulho gore absurdo. É meio que um desafio, assim. Acho que é 50-50 Challenge. Né? Esse eu não conheço. E daí eles colocam o link, e aí tipo, sei lá, por exemplo, Two Guys, One Horse. Aí tu pensa, puta merda, será que eu clico no link? Aí tu clica no link. Aí tem a chance, né, 50% de chance de ser essa atrocidade, ou tem 50% de chance de ser 2 caras brincando com um cavalo. Um cavalo de brinquedo, sabe? Pode até ser isso, sabe? Então, tipo, eu lembro de ter eu vi em algum programa de rádio ou podcast, alguma coisa, alguém que falou sobre isso. Aí eu fui pesquisar, eu achei interessante, eu fiz algumas vezes e eu sou um cara muito azarado. Isso tem muito cara do Arthur Gubert, mano. Possivelmente foi ele que falou. Isso tem muito cara dele. Possivelmente foi ele que falou num caixa preto. Então, tipo... É uma das coisas, né? Então tu fica curioso, tu vai ver. E o último ali dessa listinha é a live do Ronnie McNutt. Já que o Nilson adora muito, vamos fazer uma homenagem a ele, McNutt. Né? E é um vídeo meio pesado que conversa com coisas que falaremos mais adiante também. Mas o rapaz, ele estava frustrado porque sua namorada não quis voltar com ele e nem atendeu o telefonema dele. E durante uma live, eu acho que no Facebook, o cara decide pelo autofalecimento, utilizando uma arma calibre 12. Então não é uma visão muito agradável, assim. Ele sim, digamos que ele vai pelo autofalecimento ali. Caramba! Ao vivaço, assim. Caramba! Ele fica ali pendurado. É um troço pesado. Um outro bagulho que apareceu na internet que eu não gostaria de ter visto, mas eu vi na TV, mas apareceu na internet também, tá? É um cara que tava feliz porque tinha terminado com a namorada, tava solteiro, felizão, agora tô solteiro. E ele pensou, eu vou pular de bungee jump de 20 metros de altura. Felicidade, né? E ele foi pular no bungee jump, só que na hora que ele pulou, a corda arrebentou. E ele deu de paleta na água, né? Bungee Vocês jump sabem Wi-Fi. quando vocês caem de uma altura determinada e caem na água, é como se fosse cair no concreto. Então eu imaginei, deu de paleta no concreto, assim. Só que ainda bem que ele não morreu, ele tá vivo. Caraca! Ele não morreu, ele tá se recuperando das lesões. Menos mal. Mas o vídeo é insano, cara. É insano, tu vê o cara caindo em queda livre, assim, e a corda voando, assim, sem dó e piedade, assim, sabe? Cara, o cara foi o primeiro participante do Bungee Jump Wi-Fi do Almir. Saudades, Almir.
Saudades antes de ele virar papai era uma coisa absurda, né? Mas me conta uma coisa, Will. Agora eu acho que é chegado o momento da tua história. Rufem os tambores, porque hoje nós temos o Exposed, o arquivo confidencial. Arquivo confidencial, Na meu. real, cara, assim, ó, existem duas histórias, tá? A primeira eu não posso contar por motivos que mesmo, se eu contar isso, eu posso literalmente ser... Mamma mia! Então é uma história meio pesada, assim. Envolve a máfia russa. E koalas são animais em extinção. É, nós não queremos o falecimento de mais koalas. Exatamente, não queremos. Mas a segunda eu posso contar, porque foi bem tranquila. Então, eu tinha um podcast de sexo com a minha querida amiga Júlia Ribeiro, que participou aqui do Freecast umas 2 vezes já. 2 vezes. Isso, 2 vezes. E 2 vezes. nesse podcast que a gente tinha de sexo, eu acho que foi o 4º episódio, a gente fez um episódio sobre podolatria. E eu... sim. E eu larguei assim no episódio... Mano, eu larguei a seguinte frase: eu tenho um pé forte e ele fica mais bonito por causa da cicatriz. Sim. Tá ligado? Porque acidente. quando eu era... Não foi do acidente, foi quando eu era muito pequeno. Não. Quando eu era muito pequeno, caiu uma mesa de vidro em cima do meu pé. E um vidro caiu muito louco assim de frente no meu pé e arrebentou uma veia e ficou uma cicatriz em forma de V assim no meu pé, sabe? E foi muito louco, deu, beleza, falei isso, meu. E deixei, né? Sabe quando a gente lança um podcast, a gente deixa lá e a galera vai ouvir. Uns 2, 3 dias. Que ouvam, né? Esperamos. Esse especificamente a pessoa ouviu. Uns 2, 3 dias depois recebeu uma mensagem. Eu ouvi o teu episódio sobre podolatria no Free Woman e eu queria saber se tu não vende pack do pé. E eu falei, cara, então, como é que funciona isso? Se tem dinheiros envolvidos. Me explica como é que funciona isso, né? Tu quer como foto do meu pé? Tu quer só foto do meu pé? Tu quer que eu desenhe uma coisa nele? Tu quer que eu fantasie meu pé de alguma coisa? O que eu faço com o meu pé? Ele não, só foto de cima do peito, da sola, dos dedos e tudo. Deu, tá, mas e quanto é que tu tá disposto a pagar? E ele falou, cara, R$100 por 10 fotos. E daí eu falei, mano, 120 por 10 fotos. Foi mais legalzinho. Ele, não, fechou. E daí mandei as fotos pra ele me mandou o dinheiro e foi isso, cara. Cara, hoje em dia, em algum lugar do mundo, tem um cara tocando um punhal, olhando as fotos do pé do koala. Cara, mas... Aí eu pergunto pra vocês, que cena horrorosa. isso se caracterizaria como... Mamma mia! Cara, é que assim, ó, o que eu penso, tá ligado? É foto do meu pé. Se pedirem foto da minha mão, eu vou vender foto da minha mão. Tá ligado? Se pedirem foto da minha perna, eu vou vender foto da minha perna. Entendeu? Eu não vendo foto de outras coisas. Mas até onde... Aquela que tu me manda, tu não vende. Não, isso aí não posso. Isso aí é sigiloso. Mas até onde onde eu apareça na foto, onde não consigam identificar que sou eu vendo. Entendeu? É justo. E a outra história você vai ouvir lá no Reino do Fanficção, que ele vai mandar um e-mail pra nós. Tá, fechado. É um Fechado. O e-mail anônimo com o nome de koala. Beleza. Mas, ô Melo, imagina se chegasse pra ti, me vende foto do teu nariz. Ô Doug, me vende foto da tua orelha. Tu não ia vender? Com certeza. Óbvio, né, cara? Não tá mostrando que é todo mundo tem orelha, todo mundo tem nariz, todo mundo tem pé. Já vendi coisas muito piores. Bom. Eu era vendedor da... Isso aí entra em cyberbullying, eu acho, não é? Mas É que assim, o que acontece? bom. Era. Mas assim, o que isso me faz pensar, né? Imagina, o koala vai lá e tirou as suas fotinhas do pé, né? Conscientemente e vendeu elas. Basicamente um desses OnlyFans da vida hoje em dia, né? Que tem isso e tem coisas mais pesadas, evidentemente. Agora, convenhamos. Rolam outros tipos de imagens aí pela internet.
as pessoas trocam outros tipos de imagem. Os famosos nudes, a fototeta, a fotorolinha. Então, esse tipo de coisa acontecia em determinado momento e era muito famoso na internet, né? Aqueles caiu na net, né? Que era a razão de traumas de muita gente mesmo. Todo mundo, arrisco dizer, conhece alguém que já caiu na internet de alguma forma, né? Seja por imagens íntimas ou alguma besteira que aprontou no meio de um estádio durante uma semifinal de Copa do Brasil. Mas todo mundo acaba levando algum trauma depois disso, né? Essa questão do cyberbullying, né? Aquela coisa de ameaça, e até recentemente, não deve fazer muito tempo, a gente estava tendo notícias seguidamente do golpe dos nudes, se eu não me engano, que era alguém no Tinder que se fazia passar por uma pessoa, conseguia... Tem até nudes, filme disso, assim, né, mano? Ficava chantageando. É verdade, tem o golpista do Tinder lá, né, também. Então, é uma situação imprópria, né? E aí, isso conversa com essa questão do cyberbullying, dos traumas, né? Como que uma pessoa se recupera disso? Já pensou se fosse com vocês, assim? Vazou a foto do Doug lá, nu. Como é que ele se recupera disso? Difícil, porque tem cada pessoa é cada pessoa, né, meu? Tem gente que pode tirar vantagem disso, no fim, não sei, cara. Não sei o que pensar. Por exemplo, Claro, vou dar um exemplo. Não sei se é um cyberbullying, mas a Geise Arruda teve todo aquele troço lá e ela tirou vantagem disso. Mas aí é aquela coisa, né? Recebeu limões e fez uma... Recebeu pedras e fez uma limonada, naquela rolê lá? Não lembro. Mas tem como tu se aproveitar da situação? Tem. Só que não é todo mundo que tem essa capacidade. Mas agora a questão é o seguinte, ó. Essa inteligência emocional. Agora a questão é a seguinte. Eu tava vendo ontem um episódio, eu tava viajando ontem, né? Eu fiz a pior coisa da minha vida que eu não gosto de fazer. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu fui a Santo Antônio da Patrulha ontem e peguei o ônibus pinga-pinga. Isso é horrível. 2h40. Isso é horrível. Até lá. Isso é horrível. Tá, enfim, nesse tempo de 2h40 que eu estava indo até o meu novo local de trabalho, eu botei um podcast pra ouvir, do Maurício Meirelles, o Achismos, não sei se vocês conhecem. E o último episódio dele é Kelly não sei o que, hackers, como lidar com hackers. E a guria contou que ela sofreu durante 1 ano e meio, mais ou menos, com um hacker falando pra ela tudo que ela estava fazendo e ameaçando ela de tudo que ela estava fazendo. Um exemplo, eu não conheço o Doug e eu vou lá e chamo o Doug. Daí, esse hacker já mandava uma mensagem pra mulher do Doug falando: olha, ele tá pegando o Doug. Cuidado com essa pessoa é ruim. E, mano, a mulher fazia isso. Era um hacker, era uma hacker, né? A mulher fazia isso com essa mulher, com essa jornalista específica, com tudo, cara. Com tudo. E, tipo, não tem inteligência emocional que vá te segurar no momento desse. Imagina, tu tá lá, ela contou um caos do que aconteceu, que ela foi conhecer a família do namorado que ela tava tendo no momento, né? E todo mundo da família recebeu mensagem falando que ela tava pegando o cunhado dela, que era o marido da irmã do cara. Caralho. Então, isso é muito pesado, cara. Mas, tipo, o cara era... Tipo, assim, eu entendo que existam formas, né, de serem hackeados aí a torto e direito aí, né? Cada vez mais a gente tá com nossos dados expostos na internet e tudo. Apesar das Big Techs, né, terem nos garantido que isso não era possível e tudo mais, basta tu acessar tua conta no Google e tu ver ali o que ele tem ali. Tu consegue saber o que tu fez há 5 anos atrás, o que tu buscou no teu histórico, que aplicativos tu tinha, que aplicativos tu abriu, em que local tu abriu aquele aplicativo. Então, né, tem tudo, né? Brabo. O Doug não tá gostando porque alguém vai querer ver o dele. Tem que apagar os registros. Mas enfim.
esse tipo de coisa é sempre muito difícil, né? Então precisa muito daquela parceria dos amigos, dos familiares, que a pessoa se sente muito culpada, né, por isso. E por que eu puxei isso? Porque no episódio que saiu essa semana do Ted Lasso, né, uma série fantástica que tem na Apple TV, e no caso, né, é o episódio 8, né, porque já saiu, né, enfim, no episódio 8 da terceira temporada, ocorre um vazamento de imagens, né, de alguns personagens dentro da série e tal, e mostra essa questão da vulnerabilidade que a gente tem, de certa forma, e das consequências disso, né, de como a pessoa se sente. Porque a pessoa ela vai começar a poder desenvolver, tipo, sei lá, paranoia, vai ficar, sabe, aquela situação tipo, eu fiz errado, eu tava errado, não sei o quê. E daqui a pouco, quando começa a ter esse apoio dos amigos, dos familiares e mais, a pessoa consegue se sentir menos culpada, porque ela é a vítima da situação. Mas é muito difícil, né? Tipo, claro, é muito difícil de reverter isso. Mas né? tu entende que não é, então, isso acho que pode coisa... ocorrer não só na internet? Sim, é uma coisa generalizada. Só que na internet assim. é muito mais fácil de acontecer, né? Exato. E daí aquela coisa também vai muito da gente enquanto sociedade, né? De não apontar o dedo, assim, tipo... Ah lá, a fulaninha caiu na net, olha só. E encher o saco da pessoa e falar coisa, isso e aquilo outro, entendeu? Tipo, a gente acaba fazendo as pessoas se sentirem mais culpadas ainda por uma coisa que é completamente natural, né, do ser humano ali. Seja tá fazendo alguma coisa com o seu namorado, seu ficante, enfim, o que quer que seja, entendeu? Se tiver dando a lei, evidentemente, né, não vão passar pano também. Se o cara tem, sei lá, pornografia infantil, essas paradas aí, né? Mas, tipo, as pessoas, elas vão ter o direito à sua intimidade, né? E quando essa intimidade, ela é violada e exposta, né, sem a pessoa querer, tu tá sendo acusando a situação, né? Acusando e falando que a pessoa é culpada e tudo mais, tá sendo conivente com isso e fazendo com que cada vez mais isso aconteça, né? Então é uma coisa muito preocupante dentro dos hábitos da nossa sociedade. E aí, no caso dessa guria que tá falando do podcast, o que ela fez? Cara, ela conseguiu descobrir quem era, tá ligado? E daí não aconteceu nada com a pessoa que foi o hacker. Mas ela descobriu por ela mesma ou... Ela e polícia. Ah. É que se quiserem... Cara, é muito interessante ouvir esse episódio, tá? Porque ela falou que começou a acontecer isso, daí do nada apareceu uma pessoa que falava que era fã dela e que era hacker. Que poderia ajudar ela, só que ela deveria saber de tudo que estava acontecendo. Então tudo o que estava acontecendo, essa jornalista passava pra essa fã dela. Só que veio o plot twist. Quem que era o hacker? A fã era o hacker. A fã. Daí... É um comportamento muito clássico de serial killer, né? De assassinos e tal. Eles sempre voltam pra cena do crime, tem que ficar ali. E observação. Eles sempre têm tesão em fazer isso. Ela tinha, pelo que eu entendi, né? Ela era uma adolescente, não falou quantos anos tinha a guria, mas creio eu que se é adolescente, entre 14 a 18. 14 a 20, no máximo. Por aí. Mas... E ela fez, e essa guria já tinha 2 inquéritos na polícia. Aí, ó. Tá ligado? E daí tu fica pensando, né? cara. Aí é difícil, né? É difícil porque eu vejo que as pessoas não usam a internet pro bem. Elas usam a internet pro mal. E eu digo isso porque eu já usei a internet pro mal. Essa história que eu contei pra vocês ali, que eu não posso contar, eu, por influência de amigos, acabei encaminhando pro Caixa Preta. Sabe? E acabei, de uma forma, expondo esta pessoa que não tinha nada a ver comigo. E pelos detalhes que eu citei na história, quem conhecia ela sabia que era ela. Que era... Caralho, me perdi na hora de falar. Que era ela. E daí isso acabou sendo trouxa da minha parte. Entendeu? Então... Não, todo mundo já fez alguma coisa do gênero, assim. Porque o que acontece, né? Principalmente quando a gente é um pouco mais novo, né? A gente não tem noção
do impacto que a gente vai causar, né? Tem aquela questão do efeito dominó ali que vai causando, né? E tu pega e daqui a pouco tu tá fazendo um negócio que tu acha ali que é uma vingança, aqueles famosos revenge porn. E aí tu pensa, não, zoeira, eu vou expor zoeira. aqui pra galera da escola, por exemplo, zoeirinha da escola. Entendeu? Eu lembro de um caso da escola onde eu e o Doug estudamos, onde uma menina ela foi exposta na época pré-internet da maneira como conhecemos. No Orkut. Não, antes disso, Meu que Deus. imprimiram a foto dela e colaram nas paredes de algumas salas de aula. É aquilo que eu falo pra vocês, meu problema não é a internet. São O as problema é a pessoas. pessoa, o ser humano, né? Então, tipo, expuseram a mina ali. Se fosse na época da internet, tá? Já como conhecemos hoje, teria vazado aquela foto de outra forma e teria sido muito pior para aquela menina. No caso ali, digamos, 500 pessoas viram e essas 500 pessoas podem ter falado sobre, mas não teriam como reproduzir o que aconteceu. Entendeu? Agora, na internet, esse número é exponencialmente maior. Então, as consequências também são muito maiores. Porque as pessoas podem pensar daqui a pouco que eu vi tal coisa, a fulana é isso, a fulana é aquilo, tem um gato brotando ali. É o Tito. Olha lá no fundo do colo. Ô, Tito! Olha lá, pornografia. O gato fazendo pornografia. Se você não está vendo o vídeo, veja o vídeo neste momento, que tem cenas fortíssimas, que eu espero que o gato da MC Pipoquinha ali. É um felino, cara. É um felino. Ele é a coisa mais bonitinha do mundo. Né, Tito? É uma belíssima espécie. Olha lá. Olha ali, quer participar do Mas podcast. enfim. Mas como tu tá falando, meu, a internet é uma grande invenção, mas como todas as invenções, sempre tem um spin-off do mal que ela vai servir. É verdade. E aí o que acontece? Essas coisas vão alimentando o quê? Aqueles nichos da internet que são o esgoto da internet, né? Que tem lá os chans, tem esses fóruns aí que os caras distribuem esse tipo de coisa e coisas piores, né? Que não são nem coisas que estão, sei lá, na Deep Que Web. tem os terraplanistas. São coisas que estão ali na Surface, entendeu? Daí chega também nos Red Pill da vida, essas galera aí, né? Então, tipo, essas situações, assim, elas vão criando essas coisas, né? Então é por isso que, particularmente, eu sempre achei válida a ideia da gente poder ter, tipo, uma validação do nosso perfil nas redes sociais através do nosso CPF. Ou, no caso, se for uma empresa, o CNPJ, o MEI, enfim, né? Mas ser obrigado a ter a tua identificação, porque fica fácil de se responsabilizar. Porque é muito fácil eu estar aqui atrás do meu computador, entendeu? Falando um monte de besteira, publicando um monte de besteira, expondo pessoas e tudo mais, sem autorização delas, e ninguém vai saber, mas porque eu tenho um e-mail fake. Quem realmente quiser fazer o mal vai conseguir burlar tudo isso, cara. Mas é mais fácil de responsabilizar depois? Não é. Vou te dar o caso do Telegram, Sim, mas... do Telegram aí, que recentemente deu daquele pessoal lá, não vou falar pra tu não ter que censurar. Cara, eles queriam os números dos caras, né? Só que daí o número dos caras são números americanos comprados. Tu pode comprar um número americano. Sim. Então não adianta, tu não vai conseguir rastrear os Você não malucos. pode comprar um CPF. Não, meu, mas tu pode Então pegar pode o comprar um CPF CPF. de um índio lá do Amazonas e usar. Pode pegar o VPN da Não, se China. aquele índio já tiver se aquela pessoa já tiver Mas a mesma coisa com chip de o seu celular. documento. Tu pode ativar o chip de outra pessoa o CPF de outra pessoa no chip. Foda-se. Sim, mas aí que tá. Se tu tiver a limitação, no caso, cada pessoa pode ter uma conta na rede social, eu já tenho a minha conta ali, entendeu? Eu vinculei o meu CPF, ninguém vai conseguir criar uma conta no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, Ô, Melo, com o meu CPF, é entendeu? possível. Isso tem É possível. Algum hacker vai Não, aí fazer que alguma tá. coisa pra conseguir Não, pegar o teu mas aí CPF. que tá. Mas pegar o CPF não tem problema, porque é um negócio que tá praticamente público, eu acho, das pessoas hoje em dia. Não é tão difícil de conseguir o CPF das pessoas. Mas eu digo, se na plataforma existe a condição de ter aquele número único, que é o CPF, sendo um usuário único, assim como se fosse o nosso user, assim,
Porque, por exemplo, no meu Instagram lá, que tá lá, @o Guilherme Melo _, não vai existir nenhum outro o Guilherme Melo _, entendeu? Então, este usuário é fixo, esse ID é fixo. Quando tu usa um ID lá mascarado lá da coisa lá, e tem o teu CPF, tu não tem como alguém colocar um outro perfil com o mesmo número, entendeu? Não vai ter, vai ser impossível. Tipo, o que poderia ser feito é daqui a pouco conseguirem deletar a minha conta e aí usarem. Tá, mas beleza, vamos sair das redes 500. sociais como conhecemos. Vamos pra chans da vida, Reddits, servidores de Discord, qualquer. E aí, faz o quê? A mesma coisa. Como? Quando tu vai criar uma conta no Discord, por exemplo, ao invés de ter ali só o teu e-mail, etc e tal, Mas tu tem o teu CPF. se eu criar essa conta com um IP de outro país, já cai isso. Tu não tem como impedir uma pessoa de usar um VPN. Não tem como ter A não impedido ser de usar um que- VPN, A mas não aquele ser que tu faça usuário que ali nem a China e cadastrado no cerceie Brasil... todo mundo. Tá, mas aí é que tá. Usou o VPN, mas tá acessando... Tipo, vai acessar a internet e em algum momento o site vai ter que estar em algum momento no Brasil, entendeu? Não, Vai passar pelo Brasil. Não Se tá passa, pelo Brasil, mano. vai ter que não usar passa, o meu, brasileiro. não passa, aí que Passa, tá. É esse que é o problema, não passa. Tipo, esse negócio da mina aí, da hacker que fez com a jornalista lá, quando ela rastreava o VPN da mina, dava na China, na Índia, nos Estados Unidos, dava não sei aonde, dava em um monte Não, de lugar tudo assim, bem. sabe? Imagina, se tivesse o CPF... Mas eu digo, Tá, mas vamos... mas o servidor da empresa, no caso do Discord, a pessoa vai estar acessando o servidor brasileiro. Tá, mas vamos analisar. Entendeu? De Analisa certa forma. comigo, tá? Nesse caso específico da mina da hacker lá, tá? Se tivesse o CPF dela e ela ia ser encontrada? Certo? Não, ela não ia ser encontrada. Porque Não, saberiam quem é, facilita pra te buscar. ela pode trocar, pegar esse CPF de um índio. Pegar o CPF de um... Mas aí é que tá. Ela precisaria de um CPF de alguém que não tem rede social. Mas, cara, isso é fácil de conseguir. Existe, É fácil. mas é mais difícil. Não é mais difícil, cara. O Brasil não é... Claro que é mais difícil. Olha quantos usuários tem no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais. Não, cara, tudo Se bem. pegar todos esses usuários e tirar os bots, tirar os Olha negócios, tudo, tu consegue ter um... Olha a entendeu? população brasileira. Perto Tá, dessas... 225 milhões. Beleza? Quantas pessoas têm acesso à internet? Cara, eu acho que mais de 80% da população. E quantas pessoas têm CPF? Todas, né? Tu pode dar um chute. Não são todas não que tem Não CPF. são todas. Não são todas. Então tem números de CPF que tu pode ainda hackear. Meu, eu posso pegar Não, tem, mas de a uma probabilidade criança, é de menor. um bebê. Posso pegar o CPF de um bebê. Sim. Só que o bebê não tem CPF, né? O CPF ele é feito ali pela Não, adolescência da negativo. pessoa. Meu Isso irmão aí. Hoje em tem dia CPF pode tirar. RG. Meu É? irmão tem 8 Não, anos. poder tirar, pode, mas não é obrigatório. A criança não vai nascer com CPF. Entendeu? Mas igual, cara. Tipo, ia o primeiro ter, documento da criança não é o mas CPF. ia ter forma, tá ligado? Não, De- tem, mas é menor, Não- entendeu? Hoje, tu tem 225 milhões de possibilidade de fazer um perfil ali. Tu cria qualquer e-mail, tu coloca a foto que Cara, quiser é e fechou, tu infinito. tem o É perfil. infinita a possibilidade. Claro que é infinito hoje. Agora, quando tu tem a questão do CPF, tu já limita isso de certa forma. Tu não vai terminar com a Tá, possibilidade. Tá, tu beleza. Tu Tu nunca vai vai limitar o zerar cara essa que vai possibilidade. xingar lá, que vai falar bobagem. Mas tu não vai limitar o cara que Mas for tu vai fazer limitar a maior parte das pessoas. Não vai. Porque vai Cara, acabar com os Cara, bots. eu vou te vai dar um acabar com os exemplo. bots. Vou te dar um exemplo. Tu sabe, se lembra dos atentados na França lá do Bataclan? Sabe como o atentado foi Sim. planejado? Foi planejado via PSN. Os caras entraram num jogo do Play e começaram a falar pelo chat em voz. Tá. Mas aí que tá. Isso não tem algo a ver com isso diretamente que a gente tá falando. Mas os caras Entendeu? queriam Tu vai fazer conseguir. fazer Tu vai crime. diminuir. Fazer igual. Não, Encontrar tudo bem, uma maneira. Tudo bem. O que eu tô falando. Tá, mas calma. A gente tá falando de coisas diferentes. Eu tô falando única e exclusivamente da questão de novos perfis nas redes sociais. A pessoa hoje ela tem infinitas possibilidades para criar um perfil na rede social. Se ela tivesse a necessidade e obrigatoriedade de ter um CPF para aquilo, as chances dela criar um perfil fake
já seriam diminuídas para quase zero. Beleza. Digamos assim, eu não sei fazer contas, tá? Eu não sou bom de matemática e nem saberia fazer essa conta aí. Mas a chance diminuiria, sei lá, hoje tem a possibilidade de fazer um fake em 100%, diminuiria para, sei lá, 25%. Não, beleza. Já tem uma grande diminuição. Mas aí... Tu não vai coibir os crimes. Com isso. Agora, vai diminuir a chance de terem perfis fake, de terem bots, de terem pessoas espalhando as notícias falsas e tudo mais, na medida que tu tem como responsabilizar essas pessoas. Porque hoje em dia, esse território da internet é uma terra de ninguém. Então ninguém é responsabilizado. Não é uma terra isso, de ninguém. entendeu? Tem muita gente Claro que é responsabilizada. As pessoas... Claro, mas não são tantas pessoas como deveriam. Entendeu? E se tivesse essa obrigatoriedade, entendeu? Não só do CPF, mas tipo, tivessem outras regulamentações certinhas e tudo mais, tu ia diminuir. Claro que ainda teriam fóruns, teriam maneiras de conversar e de fazer, cometer Mas crimes. quem quer cometer etc. crime vai dar outro jeito, meu. Simples. E vai ser, Claro que vai, ser mas barbada. tu dificulta mais o caminho. Não dificulta, tu vai é dificultar barbada. o caminho. Eu acho que não dificulta também, cara. Dificulta. Eu acho que não Dificulta. Claro que dificulta, cara. Audiência, Sabe por quê? minha Porque tu querida vai audiência. limitar. Tu vai limitar. Minha querida audiência, deixe nos comentários aí se tu acha que dificulta ou se não dificulta, porque o embate aqui está ferrenho. E nós não... Eu tenho uma pergunta pra vocês. Multa. A multa resolve as infrações de trânsito? Não. Mas ela diminui. Não. Se tu não tivesse multas sendo aplicadas, as infrações seriam muito maiores. Isso é uma questão de lógica. Não, mas lógica não quer Porque se dizer tu não que tem seja ninguém prática. fiscalizando... Não, se tu não tem ninguém fiscalizando, a chance de ocorrer uma coisa dentro de uma irresponsabilidade ali no trânsito, ela se torna muito maior. Porque se já fiscalizando, responsabilizando, multando, existe, imagina sem. Ô Melo, É a mesma coisa que tu pega uma... Diga. quantas pessoas dirigem bêbadas? Várias. Tem multa pra isso. Vai Tem preso. Claro que cadeia. tem. E quantas pessoas são presas por ano por causa disso? Muitas. Não será. Resolve. E quantas pessoas eram presas por Resolve? isso sem Não. a lei do zero álcool no trânsito? Quantas pessoas morriam no trânsito por causa disso e quantas morrem hoje? Cara, só que a questão toda... Tu não vai zerar. Tu nunca vai zerar. Mas tu diminui. Tu tenta limitar o dano, entendeu? Porque vai acontecer. O ser humano é imprevisível. E da mesma forma como é imprevisível, ele tem um cérebro dedicado a fazer maldade no geral e fazer a coisa que vai beneficiar ele próprio, entendeu? Ele tá pouco se fudendo ali se tá passando no sinal vermelho ou não, entendeu? Desde que ele chegue 2 segundos mais rápido que o outro, ele vai se enfiar ali e foda-se, entendeu? E ainda vai se sentir no direito de, caso ele cause um acidente, de reclamar com a pessoa, entendeu? É um comportamento padrão, falando em específico do Brasil, né, que é onde a gente vive, né, não sei como é que é nas outras partes do mundo, mas falando em específico do Brasil, é mais ou menos assim que funciona. Só que tu tem formas de responsabilizar e de limitar os danos, digamos assim, né? Porque zerar nunca vai Mas tu conseguir. entende que além de Isso é não um fato. zerar, tu pode gerar um outro problema. Por exemplo, tu foi lá e falou mal de algum deputado. Esse deputado pode começar a te perseguir, porque ele não gostou da tua fala. Defina a perseguição, porque isso já Ele tem acontece teu hoje em dia. CPF. Ele tem teu CPF, ele Mas qualquer político tem acesso ao nosso CPF. Não, mas ele sabe, agora ele sabe. Ele sabe quem é tu. Ele sabe e facilmente. Mas isso vai facilitar pra responsabilizar as pessoas. Não vai. Esse político, ele pode querer perseguir. Só que o que ele vai fazer? Ele sabe que sou eu, o que ele vai fazer? Mano, ele pode fazer um monte de coisa, mano. Pode dar bingolada na tua cara quando tá dormindo. Mas ele vai ser responsabilizado, porque daí ele vai estar Cara, na reta ele também. não vai ser responsabilizado, sabe que não vai. Cara, principalmente no Brasil. Cara, Principalmente no Brasil. Em nenhum lugar as pessoas são responsabilizadas. Mas tu tem como saber quem é, entendeu? As pessoas vão... Tipo, eu particularmente eu já não falo esse tipo de coisa na internet. Que diferença ia fazer na minha vida? Nenhuma. Então por que tu não Agora, abre as teu pessoas e-mail? que falam em algum momento... Abre teu e-mail. Como assim? Ué?
não tem nada, Você não tá devendo nada a ninguém, abre teu e-mail, deixa aberto. Como assim abrir o e-mail, cara? Não, deixa público teu Não e-mail. entendi. Se tu Passa o não teu deve nada a e-mail. Nossa, as ninguém, pessoas... Mas já falei 300 vezes aqui do e-mail do Fantasma de Melo, por exemplo. deixa tua Ah? inbox aberta do teu e-mail. Se não deve nada a ninguém, deixa aberto. Mas é aberto. O e-mail do Freecast também é aberto. Eu não entendi Eu também o não que você tá entendi, falando de Doug. fechado. Agora eu não entendi o que Dá é teu fechado. usuário e senha pra todo mundo entrar no teu e-mail. Ah, tá. Ah, tá. Não, mas daí não se torna inviável, porque todas as documentações da pessoa estão lá, senhas, acessos, etc. Daí uma outra questão. Mas tu pode pegar lá o meu Instagram, pode olhar ele inteirinho lá, não tem nada. Mas não vai resolver, Não meu. tem nada, E tu cria absolutamente outro nada. problema ainda. É fácil por lá, barbada por lá. Tu cita também. Não é barbada, cara. Vou criar uma empresa fantasma, um CNPJ. Pego alguém que não tem um CPF vinculado ao NPJ, eu burlei. Doug, tu tá vendo muita série. Tu tá Não, vendo não muita tô, série. cara. Não É a assim pra realidade, fazer uma meu. empresa. Quem quiser fazer o mal vai fazer, Não é cara. assim pra fazer uma empresa. É sim, Não, cara. quem quer fazer sim, fácil. é Ô, sim. Melo, Mas não é tão fácil. Melo, Não eu é tão fiz um fácil. CNPJ, Melo. Eu fiz, Hoje, cara. hoje tu faz sem sair de Tu casa, consegue meu. fazer. Eu fiz sentado aqui nesse Tu consegue computador, fazer. velho. Agora vai regularizar pra te emitir uma nota É nesse só teu pagar, nesse teu é só CPF. Mas tu não- ficar pagando Mas tu os não quer bagulho e emitir uma nota, cara. Só quer fazer Não, eu tô merda. falando, tá falando de abrir uma empresa, etc e tal, entendeu? Mas aí que tá. Tu abre uma empresa Uma empresa hoje. fantasma, eu falei. Tu vai ter que... Sim, mas como é que tu vai abrir uma empresa fantasma? Pega um CPF Ó, de qualquer pessoa, cara, que não tem um vinculado no CNPJ. Tu tem que comprovar o documento, cara. De alguma Não forma. tem, cara. Não Sim, tem, precisa cara. comprovação de documento. Tem que mandar foto do documento, Não cara. precisa. Até pra cadastrar um chip na internet hoje, tu precisa tirar a foto do teu documento pra comprovar lá. Cara, eu cadastrei só entrando no site aqui. Deu? Quando é que tu cadastrou um chip pela última vez? 2021. Pois é, eu fui cadastrar há 2 meses atrás Ah, tu e tá. precisou da foto do meu Mas a gente documento. tá falando de chip ou de E outra- CNPJ? É. E outra coisa, Não, o CNPJ tem como tu fazer a documentação e tudo bonitinho lá. Só que de qualquer forma tu ainda precisa. E eu não lembro agora como é que eu fiz. A MEI ela é mais fácil. Sim. Mas o CNPJ em si, pra te fazer o Simples Nacional, tu precisa de Tá, muita mas documentação. também não te dá Tanto um que pra te CNPJ? abrir o CNPJ tu ainda precisa pagar até uma taxa. Cara, mas se eu não o me engano. MEI... Do O Simples MEI, Nacional. é um CNPJ, tá? Se tu acha que não é... É, só que tu tem que ter ali, ó, tu coloca ali o 80 registro mil do que por tu tá ano. fazendo e tudo O mais. teu CNAE é limitado, só que tu tem as mesmas garantias do CNPJ normal. Até mesmo Cara, eu quando quero- tu abre um MEI, eu só cara... quero abrir um CNPJ pra cometer crime, eu não quero emitir nota. Exatamente, é mesmo. Tá, mas dessa forma, mesmo assim, tu pode, tu vai ó, precisar e tu pode, fazer tu alguma pode coisa. fuder alguém ainda, porque quando tu abre um CNPJ com um teu CPF, tu não tem direito de seguro-desemprego. Não, isso é evidente. Ah, Isso é E aí tu tá evidente. fudendo Só que alguém. assim, ó, então tá, eu faço o desafio pra vocês. Até a publicação desse episódio, eu quero que o Doug, que não tem nenhuma empresa, abra um CNPJ fantasma, um CPF aleatório que ele tenha encontrado. Mesmo que depois ele cancele. Cara, tem que- Mas eu quero que ele faça isso até mas a tem que publicação ter desse episódio. disposição, cara. Não tem disposição pra cometer um crime pra fazer isso. Quem Mas não é tem, cometer um vai. crime, isso só vai não, fazer o isso é um CNPJ, crime. tu fala Ô, que é meu, fácil. Isso é Os um malucos crime. botam um maluco infiltrado em operadora de celular pra clonar chip, cara. Não vão fazer essa merda, cara. Por favor, né? Consegue, mas tem maneiras de limitar e responsabilizar quem faz. Que é a minoria Eu da acho minoria, que Sempre cara. vai ter. se nós estivéssemos pessoalmente, ia ter facas Eu voando. acho que o nosso tempo está acabando. Então, a gente já passou aqui do nosso tempo médio e a gente tem que ir pro final. Talvez esse episódio renda uma parte 2? Talvez. Talvez o Não. Doug seja preso até lá por ter feito um CNPJ fantasma? Não, a gente não faz mais porque ele parte vai ser 2. Eu responsabilizado. Não faz quero, mais eu parte quero dois. esse episódio parte 2 pessoalmente. Ah, não, esse seria a parte 3. Parte 2 Esse seria a parte pessoalmente. Parte 2 pessoalmente. Vai estar a enquete aqui no Tá. Coalando pra Qual a parte tua 2 conclusão? Qual a pessoalmente. tua conclusão, Will? Cara, Qual a tua conclusão, Will? Depois o Doug, e aí eu a encerro. minha conclusão, dando uma pisada a em minha vocês. conclusão é não façam CNPJs falsos, não cometam crimes e sem ser show.
E tudo. Eu vou ter que concordar com o Koala também. E também o que ensinam quando a gente é criancinha. Não cometam crimes, nem usem drogas. Acabamos de chegar à paz mundial no Brasil. Resolvemos todos os crimes falando para não haver crimes. Assim como quando você está mal, fique bem. E essa é a minha conclusão. Fique bem. Foda-se a sua vida. Fique bem. Forte abraço aí. Forte abraço. Um forte abraço pra vocês. Não se esqueçam de seguir nós E nas deixar o redes like, sociais. E vão lá dar suas opiniões polêmicas e nos xingar. Invadam o e-mail do Doug, que é @. Forte abraço. E deixem o like antes e censurem esse vídeo.